Ok, nós estamos para a primeira aula de evidências cristãs mesmo. Nós passamos todo esse tempo só em introdução sobre tática, sobre a razão do curso, respondendo alguns questionamentos de ateus. Até quando você está numa sala de aula na faculdade, ou você está diante de uma colega no bairro que não acredita em Deus, vocês estão conversando e ele está rejeitando Deus, dizendo não acredito em Deus, o que você faz? O que você faz? Tem uma pergunta? E qual é a primeira pergunta que a gente faz? É perguntar o porquê, né? É para coletar informação. Você não acredita em Deus? Ou descreve este Deus em que você não acredita. Descreve este Deus que você não acredita. Ele tem uma barba longa, ele é um ditador, ele mata crianças. Você lembra no Velho Testamento? Eu estava lendo no Velho Testamento e diz Josué deve invadir a terra prometida e matar até as crianças. Uau, que Deus é essa? É um ditador. Você já pensou porque Deus pediu eles fazer isso? Sabe que eles já tinham doenças como AIDS na época? E por pátrias como vivia dentro da terra prometida antes de Josué chegar, não era somente esses pais que estavam pagando suas crianças vivas e queimando no fogo em louvor a esses deuses pagãos. Deus diz basta, você não faz isso com criança. Mas o povo, os arqueólogos já encontraram sobras de humanos lá e com o DNA estudando, eles eram infectados com coisas. Raças deles infectadas com coisas tipo AIDS e Deus precisava exterminar a doença. O Deus matou todas aquelas crianças de propósito para eliminar doença. Para não infectar Israel quando chegasse. Deus tinha um propósito. Não porque ele é malvado. Mas, essa pessoa está descrevendo esse Deus em que ele não acredita. Que não ouve minhas orações e ele permite maldade no mundo. Ok, eu entendi agora. Me dá a segunda pergunta. Quais são as razões lógicas que levam você a esta conclusão? Ou ele não tem nenhuma? Talvez ele tenha alguma coisa, mas escuta o que ele fala. E normalmente quando ele não tem nenhuma, tipo o meu irmãozinho, que virou ateu para, não sei, 10, 12 anos, me fala mais. Legal. Por quê? Não tem razão. Terceira pergunta. Você já ouviu falar sobre... E essa é a nossa aula de hoje, onde você faz a terceiro tipo de pergunta e agora você vai guiar a conversa usando ciência. Eu quero comprovar a existência de Deus. E se você olhar na página 4, na sua apostila, e se você não tem página 4 da apostila, se você tem seu laptop aberto, todo mundo tem uma notebook? Não tem. Se funciona? Ok, se não funciona, me avise. Vocês têm laptop, computador? Tem no celular, ok? Você pode abrir o Google. Você pode abrir no celular. Você tem um celular? Ok. Mas se você até tem celular, você pode abrir a sala de aula Google, abrir a página, apertar lição 1 e esta apostila vai aparecer lá. Ao invés de gastar R$20 por alunos, está tudo digital lá. Por favor, não passe para frente por enquanto, porque eu vou publicar toda essa informação ano que vem em livro, para o Brasil ter acesso, ao invés de só os alunos de Ser Cristo e Ebenezer. Eu já passei para frente para N ateus. Sabe, eu estava lá em Curitiba, vários anos atrás, e tinha todas essas irmãs lindas, 17, 18, 19, 20 anos, uma tonelada delas, e todos esses rapazes do mundo estão comparecendo no culto, parecem moscas. E elas estão começando a namorar com esses rapazes. E nenhum deles querendo estudar a Bíblia, alguns estudam alguma coisa, mas não querem se tornar cristão. E estão passando 1 ano, 2, e namorando, mas nada de
Nada de se batizar. Então eu peguei eles individualmente no corredor no domingo. Eu disse, eu sei porque você não é cristão. Ou você sabe alguma coisa? Não, eu sei porque você não é cristão. Ou por que você acha que eu não sou cristão? Você nem acredita em Deus. Como você sabe? Óbvio, você passou pelo sistema escolar brasileiro. Seus professores, ginásio, filósofo, ateu, eles comprovaram que Deus não existe, né? Deus não existe. Eu posso te enviar alguma coisa? Eu simplesmente mandei por e-mail essas 6 lições. Leia em casa. Eles leram, 3 batizados. É diácono, vai ser diácono em Curitiba. Agora, que homem maravilhoso. Só precisava de informação. Só informação. Mais página 4. Eu vou ler alguma coisa para vocês da apostila. No mundo hoje em dia, muitos estão perguntando se Deus existe. Um século atrás, tal questionamento seria fora do comum. Até aqui no Brasil, Deus é brasileiro. 30 anos atrás. Mas não é mais esse o caso. Nós ouvimos atualmente que acreditar em Deus é crer em um conto de fadas. Ler a Bíblia é como assistir Branca de Neve. Nossos filhos estão sendo ensinados que Deus não criou o mundo e que Ele também não existe. Aqueles que falam de Deus nas escolas são ridicularizados e importunados. Nossos filhos acreditam em Deus porque nós ensinamos a eles a crer desde cedo. Mas nós temos oferecido a eles alguma prova de sua existência. Isso que faltava na minha casa, crescendo na igreja. Na escola, pura evolução. Meus amigos de atletismo, a gente corria 27 km por dia, em treinamento para o campeonato de amador das Olimpíadas dos Estados Unidos. Nós tínhamos 17 anos para os melhores, o elite dos Estados Unidos. Eles são ateus, eu não. E eu tentei ensinar o evangelho para eles. Eu tinha a mensagem, mas eu não sabia que eles precisavam de provas. Eu mesmo questionando minha fé na época. Porque minha mãe falou de Papai Noel, Coelho de Páscoa e Jesus. Eu fui descobrindo o que é fantasia, o que é verdadeiro. Mas meus pais falaram de Jesus Cristo, mas não falaram das provas de sua existência. O sistema escolar está oferecendo argumentos contra o Deus do céu e da criação. Nós estamos ajudando nossos filhos enfrentando esses desafios na crença em Deus. Nós podemos saber que existe um Deus no céu. Muitos estão à procura de resposta para essa pergunta. A resposta é sim. Nós podemos saber que Deus vive, que Ele é real e que Ele ama e cuida de cada ser humano. Sabe, eu sou pai de 3 filhos. E quando meus filhos começaram a mostrar um pouquinho de interesse em Deus, que eles estão assistindo quase toda semana batismos em Curitiba, e eles à noite, à tarde lá, o pai está batizando alguém, e eles estão 8, 9, 10 anos assistindo batismos o tempo todo. E com 12 anos eu estou dirigindo carro um dia com meu filho atrás, e ele é um colega de escola lá atrás, um amigo do bairro lá, e eles estão conversando sobre Deus, os dois. E Nathaniel, com 12 anos, diz, meu pai já teria me batizado, mas ele não me ensina nada. Pensei, Nós descemos do carro e diz, Nathaniel, você está pronto para aprender sobre Deus, batismo? Eu quero, pai. Eu marquei um estudo bíblico com meu filho toda quarta-feira à noite. E alguns dias estudamos 1 hora, outras quarta-feiras estudamos 45 minutos, outras quarta-feiras 15 minutos, porque ele tem prova amanhã. Algumas quarta-feiras nem estudamos, porque ele está cansado. Eu não pressionei, foi no ritmo dele. Mas eu decidi ensinar esta apostila, uma boa parte desta apostila para ele, antes de falar sobre Jesus Cristo. Eu queria que ele acreditasse em Deus com uma fé própria, independente de mim. Eu cresci na igreja acreditando em Deus porque mamãe acreditava em Deus. E eu questionava tudo. Meu filho não. Meu filho vai ter sua própria fé, baseada em fatos e evidências e testemunhos oculares. E quando ele tem plena certeza de Deus, agora eu vou ensinar ele sobre Jesus, a autoridade da Bíblia, pecado, reino, igreja, discipulado, se batizar, evangelho, tudo isso.
E, então, 6 meses, só provas. Então, mais algum tempo, o Evangelho. Ele diz, o que você achou? Ele diz, entendi, pai. O que você vai fazer? Quero pensar. Legal, pensa. Ele pensou por 6 meses. Um dia ele veio para mim em lágrimas. Pai, eu tenho que ser batizado hoje. Não, é decisão dele, na hora dele. Minha filha, minha família do meio, Natalie, mesmo processo. Ela começou a mostrar interesse, e não muito interesse. Ela tinha 14 anos, não muito interesse. O meu filho, já batizado, diz, pai, vamos marcar um estudo bíblico com Natalie. Ele diz, você marca o estudo. Ok. Natalie, quer estudar bíblico? Eu e o pai. Ok. Então nós começamos com 6 meses. Sabe por que minha filha era assim? Ela tira nota 9,9 ou 10 em tudo na escola, desde Jardim 2 até se formou com mestrado da faculdade. Ela é inteligente. Ela tirou o primeiro lugar no federal. Ela é inteligente. Uau! Ela chega em casa, pai, eu fiz bem na prova hoje. Qual é o problema? 9,7, pai. Ela é inteligentíssima. 14 anos, ela está cheia de evolução na cabeça. Cheia. Porque ela domina cada apostila na escola. Nathaniel marcou estudo com ela. Nós estamos estudando, eu pensei, eu vou começar com evidência. Eu estou lá, um dia de folga, dando volta no quarteirão, vamos jogar bola, alguma coisa, os filhos, eu. E ela diz, pai, como você pode saber que Deus existe? Minha filha, 15 anos, questionando a existência de Deus. Eu criei desde ela, do berço, relendo a Bíblia para ela todo dia, desde o berço até 15 anos. Eu cantando hinos com ela todas as noites, contando histórias bíblicas, orando com minha filha todas as noites. E ela questionando a existência de Deus. Sabe por quê? Eles são ferozes na escola. Eles não querem que nossos filhos acreditem em Deus. Eu tinha uma batalha nas minhas mãos. Então, eu ensinei evidências para ela. Ela diz, entendi, pai, Deus existe mesmo. Então nós começamos a estudar o Evangelho e Cristo e Bíblia. Depois de uns 6 meses ela diz, entendi, pai. Eu disse, o que você vai fazer? Ela diz, quero pensar. Sabe quanto tempo ela pensou? 1 ano. Eu fui caminhando, eu não sei, 8, 9 meses depois, estamos caminhando no bairro. E ela, arrogante, tal pai, tal filha. Uau! Arrogante, respondona para a mãe. Ela beligerante com a... Ela é alegre. Ou ela está triste. Ela não tem nada de equilíbrio na vida. Ela, atitude forte, exigente. Ela tratou a irmãzinha como se fosse a mãe dela. Dividiram um quarto a vida toda. Mas eu fui andar com ela no bairro um dia, só nós dois. Eu falei, Natalie, se você deixa Jesus entrar no seu coração um dia, Ele vai mudar tudo isso em você. Você está agindo errado. E Jesus vai mudar você. Ok, pai. Passam mais alguns meses. Ela veio para mim uma noite com lágrimas. Pai, eu tenho que ser batizado agora, estou tão cansado de mim. Ela nasceu de novo. E ela me deu um abraço tão carinhoso no batistério. Ela é uma mulher cheia de Deus. Hoje, ela tem mestrado em psicologia, casada com um homem maravilhoso. Eles são jovens. Ela trabalha em uma clínica, ajuda famílias quebradas. Eles sustentam missionários. Você sabe como Cian e Paulo vão chegar aqui o ano que vem, em fevereiro? Que minha filha mandou R$800 todo mês para ajudar. Porque eu não tenho dinheiro suficiente para sustentá-los. Minha filha faz isso. Ela sustenta, dá alimento para crianças na Haiti. Ela já foi à Nova Zelândia para ajudar missionários. Ela já foi para Honduras para trabalhar como missionária. Como ela ama Deus. E minha caçula
Minha caçula, evidências, ela nem terminou as lições, já estava chorando, pai, quero nascer de novo. Eu tenho 3 filhos espetaculares. Porque uma moça jovem fez uma oração pedindo um pão, homem. Eu quero tudo isso para vocês. Deus quer tudo isso e mais para vocês. Vai ser sua vida. Mas, deixe-me mostrar o que eu ensinei para meus filhos. Eu comecei aqui. Cosmológico, argumento teleológico, argumento ontológico, antropológico. Meus pai, o que é isso? E tem uma tonelada de novo vocabulário. Eu não quero nem usar essas palavras, mas essas são as palavras da faculdade. Essas são palavras que vocês vão ter que enfrentar para dialogar com o Mateus, que tem doutorado em biologia. Então, vamos aprender as palavras. Todo mundo sabe o que é lógico, lógico, um estudo, uma palavra. Estudo, palavra. Até, deixe-me colocar mais um porém. Alguém mencionou alguma coisa ontem e eu fiz uma pequena correção. Eu esqueci. 4:30 da manhã, acordei. Eu nem respondi a pergunta claramente para aquela aluna. Sabe por que algumas pessoas dizem, João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou tradução mais moderna, no princípio era a palavra, ou logos. Verbo, tradução João Ferreira de Almeida, palavra, tradução moderna, nova tradução, linguagem de hoje, ou nova versão internacional. Mas algumas pessoas estão lendo aquela tradução de João Ferreira de Almeida, excelente, antiquado, mas excelente, e diz, no princípio era o verbo. E alguém ontem falou, significa a ação de Deus. Não. Eu ouvi um grande pregador pregar isso. E por causa da reputação dele, e da capacidade dele, e isso está sendo repetido por todo o Brasil. Eu pensei, eu vou ter que sentar e conversar com ele. Um dia. Mas, eu vou só mencionar isso e até eu conseguir falar com este grande homem de Deus que fala comentários tão rapidinho, sem pensar, e está influenciando suas mentes. Ele falou, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Verbo, sabe, em português, verbo não é substantivo. Verbo é ação. Falar, cantar, andar, correr. É verdade. A palavra verbo não é substantivo. Esta palavra verbo não é verbo. Não é verbo. É substantivo. A palavra é verbo porque é português antiquadíssima para falar palavra. Não é um verbo. É um substantivo. E o substantivo é logos. Palavra. Então, quando diz no princípio era o verbo, a ação de Deus. Não é verbo. A palavra é o verbo, é um substantivo, não um verbo, ação. Todo mundo entendeu? Claro? Não é a ação de Deus. É Deus! Não é a ação de Deus, é Ele. Criador do céu e terra. Mas, logos simplesmente significa palavra. Agora, nós vamos ter uma palavra sobre o cosmos. Cosmos, em grego, é uma palavra que significa universo, mundo. Os biólogos usam para descrever a matéria física, o mundo, o universo, estrelas, sol, galáxias. Matéria física, mundo, universo. Um estudo sobre o cosmos, cosmológico. Os cosmologistas ateus estudam. Estão tentando descobrir como o mundo começou. Ou, depois que os cristãos ensinaram isso para eles, agora estão estudando isso. Já falo. O outro que nós vamos ver em algum lugar hoje é um estudo sobre o causa final. Telos em grego significa fim, final. O que causou isso? Vamos ver qual foi a causa. Depois tem um estudo sobre onto. Onto significa ser.
Um ser. Deus é um ser, nós somos seres. Então somos seres feitos na imagem de Deus. Então vamos ter um estudo sobre o ser humano, que acredita no ser celestial. E depois, nós vamos ter um estudo sobre anthropos. Em grego tem três palavras. Aner é assim. Aner, macho. Gune, tem uma outra palavra parecida, mas gune, fêmea. E anthropos, humanidade, homens e mulheres. Um estudo sobre anthropos, sobre humanidade. É bom saber essas palavras, anergune e anthropos. Sabe por quê? Sabe por que é importante vocês aprenderem? Eu sei que fez um curso de grego. E você diz, esse foi demais, eu não sei. Eu também. Alguém me desafiou, eu não sei, 12 anos atrás. Um dos meus professores favoritos da Bíblia. Eu vi ele pregando um dia, e desde 25 anos, ele só prega com o texto grego na mão. Se você não usar inglês, nunca mais. Muito mais claro aqui. E 12 aentão, anos atrás, ele me desafiou. Você quer realmente ler grego fluentemente, como português ou inglês? Leia todo dia. Diz, ok. Então eu levanto de manhã e eu leio um versículo e, isso é difícil. Comecei a conjugar e, isso é difícil. E, eu faço quase todos os dias. Menos este ano passado, eu tirei 5 meses de folga. Literalmente eu desliguei grego, desliguei português, fui numa floresta descansar, eu e Deus. Foi muito bom para minha cabeça. Mas normalmente eu leio o texto bíblico em grego, inglês, português todos os dias. Eu tenho feito isso por 12 anos. Eu posso pegar o texto de Apocalipse, João, e ler em grego para vocês. Por quê? Eu faço isso por alguns minutos todos os dias. E depois de todos os dias, por 12 anos, é só como português. E vocês que falam português e sabem conjugar verbos, muito mais fácil vocês aprender grego do que o norte-americano, porque nossa língua não é conjugado. Vocês sabem, almost, falo, fala, falamos, falam. É igual em grego, é igual. Então domine a língua. E vocês vão ver a importância dessas palavras. Sabe por que a importância dessas palavras? Uma pequena comercial. Leia 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 15. Sabe o que está acontecendo lá? Nos primeiros versículos diz, vamos orar por todos os anthropos, por toda a humanidade, reis, governantes, todo. Vamos orar por todos os anthropos, por todos os humanos. Porque Jesus é nosso intermediário, ele é anthropos. Jesus faz parte da humanidade. E depois que ele fala sobre os anthropos, agora ele fala no texto, versículo 8, eu quero que os aner, os machos, lideram as orações. No culto, no grupo de casa. Mulheres não vão na mesa de jantar, enquanto o pai está lá, eu vou liderar a oração agora. Não. No culto, uma irmã vai subir lá e orar na frente de todo mundo. Mulheres são importantíssimas na igreja. Elas têm um papel importantíssimo na igreja, mas não é da liderança do povo de Deus. Deus deu este papel para os homens e deu um outro papel importante para as mulheres. Então, mulheres não tentam tirar o papel dos homens. Deixa os homens fazer o papel deles e vocês fazem seu papel. Mas em 1 Timóteo 2 diz, deixe os machos fazer as orações. E no próximo versículo diz, deixe as mulheres fazer outra coisa. E se você não conhece isso aí, você vai dizer, é anthropos. Não é. Não é humanidade. É macho e fêmea. No texto. Você tem que ler o texto. Mas, isso que nós vamos fazer agora. Vamos começar com o primeiro argumento. O argumento cosmológico. Uma palavra, um estudo sobre o cosmos, as estrelas, o céu, toda a matéria física. E este é o argumento. A existência de toda a matéria física
mostra que é lógico acreditar na existência de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina. A existência de toda a matéria física. Sabe, eu acredito em Deus não porque eu sinto no meu coração. Esse é como o ateu fala. Fala como ateu. Por que você não acredita em Deus? Quais são as provas? Eu sinto no meu coração. Essa é a resposta deles. Eu não posso deitar na cama com quem eu quero, se eu submeter a Deus. Mas eu não tenho evidência nenhuma. Alguém já bateu um papo com nossos amigos dos Mormons? Eles vêm batendo de porta em porta, tem a camisa branca com a placa lá, e eles carregam a Bíblia, entram na porta, depois guardam a Bíblia, traz o livro dos Mormons e tentam nos convencer que aquilo é a palavra de Deus. São pessoas super educadas, eu gosto demais deles, são jovens, eu admiro o sacrifício deles de abandonar seu lar e em 3 meses ser mergulhado em português e sair falando português. Eu admiro esses obreiros. Mas o que eles pregam é errado. E dois já sentaram comigo por 2 horas e dizem, nós temos que ir agora. Eu disse, não pode trazer mais alguém? Nós vamos trazer alguém, um missionário de 8 anos, nós vamos trazer ele e falar com você. Legal. Por que vocês não querem seguir? Porque nós sentimos no nosso coração que o livro dos Mormons está certo. Mas não tem prova, né? Mas nós sentimos, nós oramos e Deus disse que é verdadeiro. Ok. Então ele foi embora. Eles trouxeram outro missionário para mim. 8 anos missionário. Cara maduro entre os Mormons. E nós conversamos por 8 horas sem quase engolir água. E ele apresentou. E eu tirei. No final da noite ele disse, eu sinto no meu coração que o livro de Mormon está certo. Mesmo que eu arranquei cada argumento dele. Ele diz, eu vou te levar para o presidente da estaca de Curitiba. Diz, marca o horário. Dentro de uma semana, eu estou diante da presidente do Paraná, dos Mormons. Podemos conversar? Pois não. Sabe o que eu trouxe para o senhor hoje? Eu trouxe um documento aqui que mostra que o alicerce do mormonismo é um palito. E eu vou remover o palito hoje. Nós vamos conversar. É só um palito. Ele olhou, 30 páginas de pesquisa, 10. Ele disse, ele colocou no lixo e não queria nem ler. Bom dia para você. Entendi você. Eu sinto no meu coração, mas não respeita pesquisa nem prova. Eu não gasto muito tempo com eles. Já gastei muito, mas lavagem cerebral eu sinto no meu coração. Eu te falo, eu acredito no que eu acredito, baseado em provas e evidências. E depois que você é alicerçado em provas e evidências, vamos chorar na ceia no domingo, olhando a Deus pelo amor maravilhoso dele. Mas eu não sou alicerçado em lágrimas, estou alicerçado em fatos, testemunhos oculares. Esse que eu vou apresentar para vocês. Vamos, primeiramente, analisar a matéria física do universo. E o que eu quero mostrar para vocês, algo que vocês já conhecem, este é nosso sistema solar. É imensa. Alguém sabe qual é a velocidade da luz? Alguém sabe a velocidade da luz? Quanto é? 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que vocês estão vendo agora? A Via Láctea. Onde está nosso sistema? Está vendo isso aqui? Lá somos nós, na Via Láctea. A Via Láctea é enorme. Você sabe qual é o tamanho da nossa galáxia, da Via Láctea? Sabe qual é o tamanho? Se você pudesse entrar numa espaçonave e viajar 300 mil quilômetros por segundo, ia levar 100 mil anos a atravessar a Via Láctea. Esta é muita matéria física, né? Você não viu nada ainda. Tem milhões de galáxias. Milhões! Tem mais estrelas
entre os milhões de galáxias do que grãos de areia no planeta Terra. Esta é muita matéria física. Você sabe qual é a galáxia? Eu não sei qual dessas é nós e qual é a outra galáxia mais perto de nós, Andrômeda. Você sabe qual é a distância entre a Via Láctea para uma outra galáxia perto, ou mais perto, Andrômeda? Você sabe qual é a distância? Qual é a coisa mais veloz que nós conhecemos no planeta Terra? Onda de rádio. Eu era um radioamador por vários anos. Eu, código Morse, conversava com código Morse. Eu direcionava meu antena para Israel. Falei com Tel Aviv. Nós vamos ver Tel Aviv daqui a pouco. Eu direcionei meu antena, falei com Tel Aviv no rádio. Antes de internet e todas essas coisas. Eu tinha uma antena em torre no quintal. E quando eu falo no microfone, e o cara no Tel Aviv diz: hey, que horas são no Brasil? Quando eu saio do microfone, ele faz isso entre a planeta Terra e aquela camada de ozônio e nuvens. A onda de rádio faz isso até chegar aqui em Tel Aviv, do Brasil. E parece instantâneo, porque uma onda de rádio é tão veloz que ele pode cercar o mundo, a Terra, em 8 vezes em um segundo. Esta é a velocidade de uma onda de rádio. Não tão veloz como a luz. A luz é muito mais veloz. É por isso que toda essa fibra ótica que eles colocaram debaixo do oceano vai trazer G5 para nós. Nós estamos no G3, G4 no celular, meio devagar. Você não viu nada que vai acontecer no que vem. Ao invés de 6 minutos, faz o download de um filme, 1 segundo. A luz é veloz. Você não viu nada. E se você não está investindo no mercado de finanças sobre G5, você vai perder um próximo Microsoft, onde você coloca 5 mil e ganha 1 milhão, um investimento pequeno. Espero que vocês aprendam sobre investimentos qualquer dia. E como eu sustento missionários. Quem eu não tenho? É uma outra intensiva. Tem que aprender a investir. Mas muitas pessoas não estão prontas para o intensivo disso, porque eles ficam com símbolos de dólar nos olhos, bing, 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 e esquecem de Deus. Os únicos que vão fazer um intensivo destes, que são dedicadíssimos a Deus e não esquentam a cabeça com dinheiro, tipo Davi, Abraão, Jó, Salomão, os homens mais ricos do planeta Terra, porque eu adoro Deus e dinheiro é de menos. Esses precisam fazer este intensivo, mas outros nem pensam fazer este intensivo, porque dinheiro é capaz de desnortear sua cabeça de Deus. Você não é preparado para uma lição dessa. Depende da pessoa. Mas, de volta sobre a onda de rádio. É tão veloz a onda de rádio que ele pode cercar o mundo 8 vezes num só segundo. Agora, só para demonstrar a distância entre a Via Láctea, se por acaso nesta foto é a Via Láctea, até Andrômeda, a próxima galáxia mais perto da gente. Se alguém diz, será que tem alienígenas? Eu duvido. Nenhuma alienígena. O que tem lá fora é meu Deus, meus anjos, meus santos do passado, e Deus fez tudo isso para nos impressionar com sua grandeza e poder chocante. E Ele fez para me mostrar como grande é meu Pai. E eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco. Mas qual é a distância entre a Via Láctea para Andrômeda, caso que tivesse uma alienígena verde, careca, parecida comigo, com cabeça maior, sem cabelo? Ele está lá e nós queremos comunicar com ele. Se nós mandamos, só para você saber a distância onde ele supostamente mora, se nós podíamos mandar uma transmissão de rádio, bom dia, sou da Terra, quero conhecer você, e manda a onda de rádio. Você sabe quanto tempo levaria para levar a nossa mensagem para Andrômeda?
2 milhões de anos. Eu acho que nós não vamos estar aqui para nem ouvir a resposta. Porque eles falam de alienígenas. Os únicos que falam de alienígenas são evolucionistas anti-Deus ateus. Não, gente, eu não tenho tempo para essa besteira. Eu tenho um grande Criador Deus que me ama e nós vamos passar a eternidade com Ele. Mas eu só queria impressionar vocês com o tamanho do universo. E eu tenho essas perguntas. Nós já fizemos um intervalo, né? Que bom. Daqui a pouco a gente vai acordar um pouquinho. Essas são minhas perguntas. De onde veio a matéria física? Qual foi a causa? O que criou a matéria física? Será que sempre existiu? Vamos falar de filosofia. Filosofia é simplesmente argumentos de lógica. Sim, esta é a verdade. E esta é a verdade. Então a terceira frase é a de verdade. Então vamos bater um papo entre Thomas B. Warren, doutorado em filosofia, cristão, membro da Igreja de Cristo, já falecido, e Anthony Flew, a porta-voz dos ateus, o único ateu no planeta Terra, por 50 anos defendeu a sua crença quando os outros têm medo de se defender. E Anthony Flew tentou, e depois ele largou aquela crença e começou a acreditar no Deus da Bíblia, mesmo que ele faleceu antes de se tornar cristão. Lógica. Essa é a lógica do cosmológico. Número 1. Algo é eterno. Ou algo físico surge do nada. Algo é eterno. Ou a matéria física surge do nada. É uma verdade. Segundo, algo físico não surge do nada. Porque você tem nada, você sempre terá nada. Algo físico não surge do nada. Então, resultado. Algo é eterno. Essa é a primeira maneira de olhar nisso. O que é eterno? E se você quer tudo isso aqui, eu coloquei uns 20 destas, inclusive esta, na sala de aula de Google, em 3 fotografias. Por alguma razão eu perdi este documento de Word. Eu só tinha uma cópia em papel. Eu tirei uma foto e coloquei lá. Eu tenho que digitar isso de novo qualquer dia. Mas está na sala de aula todos estes, sobre todos esses argumentos, cada um. Mas este é o argumento. Agora, o que vamos fazer? Estamos num tribunal. O juiz está lá, seja quem for o juiz. E vocês são o júri aqui hoje. Será que Deus existe? Será que não? Nós temos o promotor público que está acusando e atacando e criticando e negando a existência de Deus. Ele vai falar agora. E daqui a pouco eu vou falar. Eu sou o promotor da defesa. E eu vou defender Cristo. É o que está acontecendo hoje. Esta é a realidade. O promotor público diz: os ateus acreditam que o universo físico, a matéria física, sempre existiu, é eterno e não necessita de um Criador. Ou quem fala essas coisas? A Bíblia dos ateus. Você pode procurar na internet Manifesto Humanista número 1, 1933. Diz: o cosmos é eterno, sempre existiu, não precisa de Deus, nunca foi criado, está sempre aqui. Quem mais fala isso? Anthony Flew falou isso por 50 anos antes que ele abandonou esta ideia. Luc Ferry. Quem é Luc Ferry? Eu quero apresentar este cara para vocês. Luc Ferry. Eu preciso fazer um slide dele um dia. Sabe quem é Luc Ferry? Luc Ferry é a ex-ministro de Educação na França. Ele é ateu declarado. Ele veio, quando meus filhos estavam no ensino médio, para dar aula no Positivo, em Curitiba. Ele vai ensinar os curitibanos sobre como viver. Diz: aprende a viver.
E se você ler o artigo dele, ele é contra cruzes, bíblias, símbolos religiosos, nada na França. A França é uma pátria totalmente ateu. É com exceção de nossos membros da igreja que estão lá evangelizando. Tentando num campo missionário dificílimo, onde a maioria da população é muçulmana hoje. Nossos irmãos estão lá tentando. Mas ele eliminou religião de todas as escolas, todos os símbolos. E se você ler o artigo dele, diz, nós não queremos Bíblia e Deus e tudo, mas nós queremos o que está escrito na Bíblia. Nós queremos amor. Eles não querem Deus, mas eles querem o que a gente tem. É interessante o artigo dele. Eles têm um vácuo lá dentro. Sem Deus, não tem amor. Então eles estão buscando o amor. Vamos amá-los. Talvez eles voltem a ter razão. Mas a razão que eu queria apresentar Luc Ferry, ele falou isso. Ele está falando sobre como viver, e no final ele diz isso. Se você quer ser feliz, você tem que reconhecer, ele diz isso, o cosmos sendo eterno. Esse foi de... Uau, qual é a data? Quando ele falou isso? Quando ele estava em Curitiba, você está começando a ficar velho. 2010. 9 anos atrás, Curitiba, ateu, falando, Deus não existe, porque toda matéria física sempre existiu. A Bíblia dele, manifesto humanista. Como é atrasado o sistema escolar na França e no Brasil. Convidar um cara desse, ensinar meus filhos. Este é a crença deles. Era ainda dele. Mas, ok, promotor público, muito obrigado. Agora, promotor da defesa, outro advogado vai falar com o júri. Nós cristãos, nós acreditamos que o universo físico teve um começo. Foi criado por um Deus eterno. Gênesis capítulo 1 diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz... Você pode ver com seus olhos físicos o eterno poder e a natureza divina de Deus. Você pode ver os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, só olhando na matéria física. E é isso que nós vamos fazer. Júri, qual ponto de vista é certo? Mais uma vez, Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, Gênesis capítulo 1, é chocante. E sua natureza divina, Gênesis capítulo 2. Ele nos fez na sua imagem. Têm sido vistos claramente. Não é enigma, não é mistério. Deus fala claramente quem Ele é. Claramente vistos, sendo compreendidos por meio da matéria física ao nosso redor, por meio das coisas criadas. Então nós vamos olhar em tudo isso aí. Sabe o que Deus está nos convidando a fazer hoje? Antes de ver o convite de Deus, fique de pé mais uma vez. Terminamos meio-dia, este é o nosso plano. Fique de pé, faz a sangue circular, o que você tem que fazer, porque eu não quero você desmaiando, eu quero que você preste muita atenção, porque o que nós vamos aprender vai determinar o destino eterno de pessoas, e nós temos que assimilar isso muito bem. Ok, todo mundo amado, abraçado, esticado pelo amor de Deus? Muito bom. Sim. Como que eles fundamentam naquele primeiro argumento de que eles sabem ou conseguem testificar que as coisas são eternas, não foi criado? Fala de novo. O primeiro argumento fala que matéria física é eterna. É isso que eles falam. Como que eles conseguem testificar isso? Ok, enquanto... Ok, exatamente o que nós aprendemos ontem. Sabe o que William está fazendo agora? O promotor público fez esta afirmação na sala de aula da faculdade. Deus não existe porque a matéria física sempre existiu. A pergunta, o aluno diz, eu quero colecionar mais informações. Professor, você está dizendo que
toda a matéria física sempre existiu. Sim, exatamente, estou afirmando. Próxima pergunta, qual é a próxima pergunta? O que é? Qual é a segunda pergunta que nós vamos fazer? Nós colecionamos informação. Quais as razões lógicas e as evidências para acreditar? E este que William perguntou. Quais são as provas? Quais são as razões lógicas que levam o Senhor para fazer esta afirmação? Promotor público, por favor. Eu vou ficar de lado. Exatamente o que vai acontecer na sala de aula. Exatamente. Eles não têm razão nenhuma. Eles não têm base nenhuma. Eles não têm resposta. Ninguém nunca fez esta pergunta para eles. Mas eu estou fazendo hoje. Junto com uma tonelada de outros cristãos. É por isso que eu bolei esta apostila. Uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu bolei esta apostila com exatamente esta pergunta. E sabe o que eles estão respondendo? Está ouvindo? Esta é a resposta deles. Silêncio total. Então, vamos pensar junto. Porque eu queria, agora é a minha vez. Ele ficou quieto, eu não vou ficar quieto. Eu vou apresentar o outro lado. Deus nos convida a aprender sobre Ele através da sua criação. Alguém aqui já entrou na casa de outra pessoa e a pessoa não estava em casa e você não conhece essa pessoa, nunca conheceu essa pessoa na sua vida? Você já entrou na casa de uma outra pessoa, a pessoa não está em casa e você nunca conheceu essa pessoa antes? Quem faz isso hoje em dia? Ladrão! Ladrão! Eu quero que vocês saibam que eu tenho feito isso centenas de vezes. E eu não sou ladrão. Como assim, Aula? Meu pai tinha uma empresa de lavar carpê e sofá dentro da casa. E esta sociedade moderna, marido e mulher vão negligenciar seus filhos e deixar na creche e deixar outros criá-los e estragá-los. Mas marido e esposa acham que tem que ganhar mais grana, então eles têm que trabalhar o dia todo. Ou quando meu pai vai lá e tem alguém em casa para lavar o carpê. Nossa cidade tinha 5.000 pessoas. Meu pai tem uma reputação de integridade absoluta. Ao ponto, se você não gostou do trabalho, é de graça e não tem que me pagar. E talvez eu possa fazer um trabalho melhor a próxima vez. Por ele ser um empresário dessa, ele tinha mais trabalho do que seus 5 filhos podiam lhe dar. Nós éramos escravos do meu pai e com 15 anos eu tinha muita grana. Comprei meu primeiro carro com 15 anos, porque nós trabalhamos. Na escola, trabalho. Não tínhamos tempo para videogames e mais nada. E é por isso meus irmãos são empresários e ganham muita grana, que a gente sabe trabalhar. Mas alguém ligou para a empresa do meu pai, pode ir lá 9 horas de manhã na segunda-feira, lavar o carpê e sofá. Meu pai diz, pois não, como vamos entrar? Eu vou passar na sua empresa e deixar a chave, ou eu vou deixar a chave embaixo do tapete, ou sabe, nossa cidade de 5.000 pessoas, nem temos ladrão, a porta está aberta. Mas normalmente é fechada, porque nós temos 3 milhões de turistas que passam pelo Parque de Zé Colmeia. Nossa cidade de 5.000 pessoas é invadida por 3 milhões de turistas todo ano. Alguns deles não têm bons hábitos. Então, no verão, a gente tranca nossas casas quando os turistas vêm de Califórnia. Mas, então, a senhora deixou a chave com meu pai. Ela foi trabalhar. Meu pai diz, filho, vem cá. 2 filhos. Chave de Dona Júlia, vai lá lavar o carpê. Então,
Nós pegamos a chave, fomos lá, abrimos. Eu estou dentro da casa da dona Júlia. Eu não conheço ela, eu não vi ela nunca me viu. Eu estou andando na casa dela. Eu estou abrindo o armário dela, do quarto dela, porque tem carpê lá dentro. Eu estou passando ácido de pó. Eu entro no banheiro dela, porque eu tenho que colocar minha balde na banheira para encher a balde com água quente para colocar na nossa máquina. Eu entro na cozinha lá, pegar uma toalha, porque tem que secar os pés. Eu estou por toda a parte da casa dela. Enquanto eu estou lá dentro, eu descobri que ela gosta de pescar. Porque tem várias varas e isca e caixa de anzóis. E eu descobri que ela gosta de rock and roll, música, porque tem uma coleção de CD lá. E eu vi que ela tem um pouquinho de riqueza. Nossa casa tinha uma televisão preta e branca. Ela tinha um colorido desse tamanho. Eu disse, uau! E eu descobri muita coisa sobre os atributos invisíveis dela, só para olhar na matéria física na casa dela. Esse é o convite de Deus. Se você adentrasse a casa de alguém pela primeira vez e mesmo desconhecendo totalmente a proprietário da casa, poderia obter alguma particularidade desse morador apenas observando alguns detalhes à sua volta. Você poderia notar a decoração, as fotos sobre a lareira, a sua coleção de CDs. Você poderia facilmente entender que essa pessoa gosta de pesca. É íntima com certas pessoas mostrada nas fotos e o tipo de música de preferência dela. Observando o universo físico, nós podemos ver evidência da existência de Deus, mesmo que você nunca viu Ele. Entendeu a ilustração? Sabe quem me ensinou isso? Ronaldo Prater, missionário na Brasília. Ele veio numa equipe lá, mais ou menos 1980, 81, uma equipe de 3. E a equipe, depois de um tempo, de estabelecer uma boa igreja na Brasília, a equipe foi embora, mas Ron Prater ainda está lá. E eu estava lendo um livro dele um dia sobre Romanos. E ele me ensinou isso, coisa boa. Eu tenho que lembrar de onde eu tiro essas coisas, porque eu preciso publicar isso ano que vem. E algumas dessas coisas eu emprestei de leituras de outras pessoas. Ron Prater me deu essa. Então, com essa na mente, esta ilustração na mente, como provar que Deus existe por meio das coisas criadas ao nosso redor? Isto é, a matéria física. Temos que demonstrar cientificamente que a matéria física teve um começo e não é eterno. Está vendo o meu desafio? Esse é o desafio. Eles estão dizendo que a matéria física é eterna. Eu estou dizendo que houve um começo. A Bíblia é a única fonte do passado que expressou que o universo teve um início, foi criado por Deus. Todas as outras fontes do Egito, dos Babilônia, da Grécia, todos sempre existiu. A Bíblia é a única fonte de informação que diz não, houve um começo. Ou que a ciência fala. Ou que vamos guardar a Bíblia porque ninguém acredita na Bíblia. Vamos deixar as leis de ciência se proclamar hoje. Eu vou usar eles para apresentar para o júri. Nós sabemos que a matéria física teve um começo por 3 provas incontestáveis de ciência. Número 1. Estão prontos para a existência de Deus? Finalmente chegamos. Número 1. O fato do universo em expansão. Vamos conversar sobre isso hoje. Número 2. A segunda lei de termodinâmica. Vocês conhecem a lei de gravidade?
Tudo que sobe cai. É uma lei imutável. Esta é uma lei imutável também. E a terceira, a lei de ciência de causalidade. Ou, em palavras mais simples, que o Alan entende, causa, efeito. Esta é a ciência. Vamos começar com o primeiro. O universo em expansão. Significa? Houve um começo. Nosso universo está em expansão. Constantemente faz isso. Até os dias de hoje. Uma velocidade chocante. Está fazendo isso constantemente, sem parar. Faz, na minha opinião, 6.000 anos. Ele não para. Atualmente, se você pudesse viajar a velocidade da luz, que é 300.000 quilômetros por segundo, levaria 20 bilhões de anos a atravessar o universo. Grande, né? Essa é muita matéria física. Muita coisa. Sabe o que os cientistas fizeram? Eles observaram isso em 1912. Quem observou isso? Edwin Hubble. Já ouviu falar do telescópio Hubble? Muitas pessoas perguntam, como, todas essas fotos que eu vou mostrar para vocês, como eles conseguiram ver o universo 100.000, 200.000 anos-luz da Terra? Como eles conseguiram? O telescópio Hubble está lá. Tirando fotos, é a única coisa que ele faz. Tira fotos e depois os cientistas montam as fotos de mapeamento para ver nosso universo e medir as medidas e tudo. O Hubble inventou isso. Ele já é falecido. O telescópio está lá tirando fotos agora. Quem mais estava na época com ele? Vestal Melvin Slipher e Albert Einstein. Os três comprovaram que o universo teve um começo. Até Albert Einstein. O que ele falou? Em 1916, Albert Einstein tinha a teoria de relatividade geral. Era uma teoria dele. Não? Ele só diz, eu penso que o universo não é eterno, mas teve um começo. É uma teoria, uma suposição. A teoria de relatividade geral. 4 anos depois, foi comprovada. Albert Einstein estava corretíssimo. Como eles descobriram isso? Eles estão olhando nos telescópios. Alguém já viu aqueles telescópios nos Estados Unidos? A lente de um deles, estou adivinhando agora, mais ou menos o tamanho deste quarteirão da cidade. A lente. O telescópio é tão imensa e você tem este homenzinho lá olhando aqui numa sala de um telescópio tão grande que você quase nem pode imaginar. Talvez você já viu alguns destes no desenho animado de Pernalonga. Quando o Pernalonga está indo atrás daquela alienígena baixinho com a capacete, ele meio verde, e eles estão tentando pegar ele, e daqui a pouco ele está sentado diante de um telescópio. É um exemplo de telescópios que existem nos Estados Unidos para observar o universo. O que eles observaram? Eles estão observando o telescópio e as galáxias estão fazendo isso em expansão até os dias de hoje. E eles estão medindo isso, calculando a distância, velocidade de movimento. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram todos esses dados, colocou em ré e fez tudo ao contrário. E no computador sumiu. Nem sobrou um ponto final. Sumiu o universo. O quê? E eles falaram, o universo teve um começo. Mas o que eu acho, não entendi.
Ok. Eles estão mostrando no telescópio que nosso universo está fazendo isso. E eles estão assistindo isso até os dias de hoje. Ele não parou. Ele está fazendo isso até hoje. Então, eles estão vendo a velocidade deste movimento, a distância entre estrelas ou galáxia fazendo isso. E eles anotaram todos os dados, colocaram esses dados dentro do computador e colocou este movimento em ré. Só para ver o que ia acontecer. E ele fez isso. Isso mesmo. Comprovado, o universo. Albert Einstein, sua teoria de relatividade geral estava certinho. O universo teve um começo. Agora, na sala de aula, eu vou repetir isso 3 ou 4 vezes para cair bem a ficha. Eu vou mencionar brevemente agora. Eles chamam isso hoje do Big Bang, a grande explosão. Porque parece uma explosão, o resultado de uma explosão. Parece mesmo, né? Cientistas calcularam o movimento do universo, calcularam os dados em ré e mostraram, sem dúvida, que o universo teve um começo. Promotor público, a sua vez. Ele tem razão! Ele tem razão. Oh, eu sei que eu tenho razão. A Bíblia diz isso no primeiro versículo, mas não estamos usando a Bíblia hoje. Imagina que a ciência estava errada por 200 anos e a Bíblia estava certa o tempo todo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Oh, mas não estamos usando a Bíblia. Não acredito naquilo, mas você acredita na ciência? Sim. Ateus, agora, admitam que o universo não é eterno, mas começou. E eles inventaram a teoria do Big Bang, em inglês, grande explosão, para explicar o começo. Sabe o que é tão interessante sobre isso? Em 2010, Luke Ferry estava lá tentando ensinar meus filhos que não houve um começo. Atrasado o ensinamento escolar, né? Na França, no Brasil. Ele diz que quer uma lógica, uma razão, eles não têm. E ele ainda não tem. Mesmo que Albert Einstein, em 1919, provou cientificamente que o universo teve um começo. Ele ainda está mentindo para nossos filhos. A educação brasileira, sistema escolar. Vocês que vão colocar suas crianças no sistema escolar, prepara-se a endireitá-los toda tarde quando eles chegam em casa. Aprendeu matemática legal. Aprendeu português legal. Aprendeu história, cuidado. Eles estão dizendo que nem o Holocausto aconteceu. Estados Unidos, eles estão mentindo, dizendo nem o Hitler, nada daquela matança de milhões de judeus aconteceu. Não, é uma mita, fábula. Não. Nós tínhamos fotografias. Nós temos testemunhos oculares vivos. Não mente para o meu filho. Eu não sei se estão mudando a história nas escolas aqui, mas estão mudando nos Estados Unidos. Por causa de Clinton e Obama e outros que finalmente estão na rua. E tem historiadores de verdade que o Trump está dizendo, vamos contar a verdade para eles. Mas eles estão chegando em casa falando sobre biologia e evolução e dinossauros. Vocês pais que vão evangelizar seus próprios filhos, têm que ensiná-los, porque mais ninguém vai ensiná-los. Este curso é tão importante que os presbíteros em Curitiba decidiram ensinar este curso cada outro ano para aquela turma de 12 a 15 anos. Cada outro ano. A única maneira de preservar a fé dos jovens é mostrar o alternativo, a verdade, porque eles não vão ouvir isso em nenhum outro lugar. Se vocês querem ver esta apostila inteira em mordidas pequenas, eu coloquei mordidas pequenas de 30 aulas, onde vocês podem ensinar esta apostila com multimídia na maior simplicidade para jovens de 12 a 15 anos na sua congregação. Eu mando por e-mail para você. Ou se quiser, eu coloco na sala de aula Google para você não ter que decifrar esta apostila. Eu já decifrei para você, com todos os brinquedos e todas as atividades naquele nível, para que eles podem absorver este assunto que parece difícil, mas não é. Vocês têm que ensinar isso para os jovens. Eu ensinei para os jovens em Curitiba, Ri já ensinou os jovens em Guarapuava,
Rick começou a ensinar este curso inteiro para os jovens de Guarapuava. Nós viajamos, Jonathan, o filho de Antônio Veridiana, ele terminou o curso em Guarapuava. Nós, os jovens, nós vamos preservá-los. Esse curso tem que ser ensinado constantemente. Mas, de volta na nossa apostila aqui. Os ateus agora admitindo que o Manifesto Humanista primeiro de 1933 está errado, que a ciência comprovou que o universo teve um começo. Então eles dizem, é uma Big Bang, parece uma grande explosão, algo explodiu, não precisa de Deus, não precisa de Deus, porque algo explodiu, e isso é a explicação de onde nós viemos. De onde nós viemos. Sabe o que minha pergunta? O que explodiu? Porque eu não acredito no Big Bang. E minha pergunta, o que explodiu? Pois nem existiu átomos, não existia matéria física. Então o que explodiu? E minha esposa falou, nem existia oxigênio, o que fez o fogo queimar. Usa a cuca um pouquinho. O que explodiu? Não tinha nada, não tinha nada. Como nada explodiu? Eles admitem que esta suposta explosão... Escuta, Mateus, eu li ontem de manhã. Os ateus admitiram que esta suposta explosão só poderia produzir hidrogênio e hélio. Sabe o que é hélio? Aquele gás dentro do balão no festa de aniversário que faz um balão subir. Uma explosão ia só produzir, de acordo com os ateus, hidrogênio e hélio. Nada de matéria física pesada, nada. Cientistas confirmaram que hidrogênio e hélio nunca vão ficar juntos nem produzir matéria física pesada. Houve uma explosão, mas de onde veio o Sol, e o planeta Terra, e Marte, Plutão, e Andrômeda, e os milhões de galáxias, e bilhões de estrelas? De onde veio tudo isso, meu amigo? Se uma explosão não produz matéria física pesada, só produz hidrogênio e hélio. Ok, pode entrar porque eu tenho mais para falar. Esta teoria da suposta explosão, supostamente, foi causada por uma... Escuta, Mateus. Bem-vindo, eu vou deixar você falar de novo. Partícula subatômica que explodiu. Está vendo esta coisinha aqui? Não tem esse tamanho. É menor, muito menor. Qual é o tamanho? Eu quero, se vocês têm a sala de aula de Google e vocês querem abrir um dos documentos lá, eu coloquei uma parte lá só com suplemento, não a parte da apostila, mas uma parte lá que tem várias folhas em avulso, e uma das folhas diz lição 1, a existência de Deus, citações de alguma coisa. Se vocês estão vendo lá, eu vou ler desta folha, e vocês podem simplesmente escutar se quiser. Eu quero deixar o promotor público que está atacando o cristianismo chamar seu melhor testemunho. O júri, eu quero chamar Richard Dawkins. Richard Dawkins, bem-vindo ao nosso tribunal hoje. Dr. Richard Dawkins, biólogo, professor em Oxford, ateu e militante da ideia de evolução. Ele diz, e eu cito, é absolutamente seguro dizer que se você encontrar alguém que afirma não acreditar em evolução, esta pessoa é ignorante, estúpida ou insana, ou malvada. Mas eu prefiro não considerar aquilo. E acabou de falar da minha vida. Eu sou estúpido, eu sou ignorante, eu sou insano, eu sou malvado. Obrigado, Richard Dawkins. Eu acho que íamos ser cavaleiros hoje. Mas tudo bem, eu aceito a acusação. Sabe qual é? Richard, você podia simplesmente explicar para nós de o que aconteceu mesmo? De onde eu vim mesmo? De onde eu vim? A resposta padrão dos ateus é isso.
13.7 bilhões de anos atrás, uma partícula subatômica, significa invisível, você não pode nem ver o pontinho, invisível. Não sabem que é física ou energia. Esta explosão é chamada do Big Bang. Grande explosão. Depois da explosão, houve algo que eles chamam de inflação, que supostamente começou a lançar toda a matéria física para ser o universo como conhecemos hoje em dia. Todo mundo sabe o que é inflação? O que é? Eu quase entendi. Preço alto das coisas. Preço alto das coisas. Deixa-me explicar a simplicidade de inflação para vocês. Brasil imprimiu R$1.000 em moedas, cédulas, R$1.000. Eu sei que eles imprimiram muito mais, mas só por ilustração. Eles imprimiram em papel R$1.000. Agora, eles querem que o banco empreste esse dinheiro para você comprar uma casa, e você vai pagar de volta com juros, compostos. Ou você vai parcelar aquela geladeira em 10 vezes e pagar a geladeira 2 vezes ao invés de uma vez. A geladeira custa 800 e você está a fim de pagar 1.800. Eu não sei por quem faz isso, porque quem faz isso são pobres eternamente. Nunca parcela nada. Porque inflação significa todos os números estão no banco fluindo. Números, são números. Inflação. Mas só existem R$1.000 impressos só. Então, de onde veio todo o restante do dinheiro? Ele não existe. Ele não existe. É só números no computador. Não existe a moeda em papel. Mas alguns governos que ficam encrencados por causa do povo parcelar tudo e não pagar à vista as coisas, eles começam a imprimir mais, e imprimir mais, e imprimir mais. E daqui a pouco, cruzado não vale nada. Cruzado novo não vale nada. O cruzeiro não vale nada. Cruzeiro novo não vale nada. E finalmente Fernando Henrique Cardoso consertou isso com o FIR, e nós temos o real faz uns 20 anos. Eu vivi tudo isso. Inflação, até a moeda não vale nada. Eu cheguei em 86, eu vi tudo isso. O presidente Collor, Sarney, congelamento. Eu vivi tudo isso junto com vocês. Eu sei exatamente o que aconteceu. Inflação. Você está falando que algo invisível explodiu e produziu tudo isso. É o que eu estou levantando a mão, professor Dawkins. É isso que está falando. Alguma coisa invisível que você nunca viu na sua vida, que nem pode comprovar que existiu. Você está supostamente dizendo que ele explodiu e produziu a Terra e a Lua e o Sol e eu não estou nem começando. A matéria física é imensa no universo. Dr. Dawkins, de onde veio a partícula subatômica de matéria? De onde veio? Dr. Dawkins, no seu livro O Relojeiro Cego, em inglês Blind Watchmaker, Dr. Dawkins tenta explicar, ele diz isso. Ele tenta explicar o desenho da natureza, porque ele é um biólogo. Ele tem um parágrafo que lida com a partícula subatômica que diz, ele produziu o universo. Ele disse, e eu cito, eu sou biólogo e biólogos não lidam com a partícula subatômica. Portanto, eu vou deixar os físicos responder esta pergunta para mim. E o Dr. Dawkins senta.
Muito obrigado, Dr. Dawkins, por chegar aqui no tribunal. Você não tem resposta? Entendi. Não tem provas? Entendi. E você vai deixar os físicos responder esta pergunta para você. Vocês poderiam, por favor, apresentar um testemunho dos físicos para explicar esta partícula subatômica que explodiu? Pois não, diz Dr. Dawkins. Eu quero chamar Dr. Alan Guth. Eu quero que vocês conheçam ele um pouquinho. Um dos maiores cientistas da física que promove o modelo Big Bang com inflação. Ele ajudou a desenvolver esta ideia que agora está ensinado em muitos lugares. Ele é o maior astrofísico do mundo atualmente. Ele diz: o modelo inflacionário do universo providencia um possível mecanismo pelo qual o universo observado poderia ter evoluído de uma região infinitesimal. É tentador, diz ele, é tentador ir mais um passo e especular que o universo inteiro evoluiu de literalmente nada. Muito obrigado, isso é valioso que o senhor compartilhou conosco hoje. De onde veio a partícula subatômica Dr. Guth? Ele diz, foi tão pequenininho que veio literalmente do nada. Augusto, se eu bater você no rosto com literalmente nada, nós temos um problema? Você sentiu alguma coisa? Não, porque eu não bati você com nada. Não há dor. O dicionário diz que nada significa algo que não existe. Aristóteles diz nada é o sonho de pedras. Pedras não sonham em nada. Ou vamos perguntar para Dr. Guth. Pode voltar, fica lá com a sua mão. Não na Bíblia. Que tal no Manifesto Humanista primeiro que nem acredita mais, porque ele diz que o eterno, a matéria fica eterna, e você não acredita que é mais eterno, você mais acredita no que a Bíblia. Coloque na Bíblia, porque a Bíblia fala o que você acredita, pelo menos. Vamos falar a verdade. Dr. Guth, desculpe meu sarcasmo, mas é muito sério o que estamos fazendo. Dr. Guth, o que você quer dizer com literalmente nada? A revista Omni fez esta pergunta para ele. Levantou a mão e fez esta pergunta. Qual foi o tamanho deste pré-inflacionário universo? Este foi entrevista com Alan Guth no Omni revista, novembro de 1988, edição 11, páginas 75 a 99. Ele respondeu na entrevista, na revista Omni, ele diz, é maravilhosamente pequeno, mais ou menos 10 ao menos 24 centímetros de largura. O que isso quer dizer? O que ele quer dizer? 10 ou menos 24. O que ele quer dizer? Centímetros de largura. Menor de um próton. Alguém já viu um próton? É invisível. É invisível. Ele diz que é menor. E ele também, maravilhosamente, teria pesado mais ou menos 11 quilos de matéria. Invisível, mas pesando 11 quilos. Agora, Augusto, se eu bater você no rosto com nada, nós não temos problema. Mas se eu bater você no rosto com algo que eu chamo de nada, mas tem 11 quilos de peso, nós temos um problema agora. Você não tem mais queixo. E a pergunta é... Qual é a pergunta mesmo, Stephanie? Eu queria ouvir. Como é que
nada tem esse peso todo. Exatamente, boa pergunta. Quais razões lógicas levam o senhor a acreditar que este partícula invisível tem 11 quilos? O que leva o senhor a acreditar nisso? Ninguém faz essas perguntas. Eles tentam nos impressionar com o vocabulário tão grande deles que nós ficamos intimidados a levantar a mão. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção no que ele falou. Ele diz, possível mecanismo, poderia ter evoluído, vamos especular. Eles não estão falando, nenhum desses comentários basam em fatos, lógica, evidência nenhuma. É só teoria. Eles não têm prova nem evidência. Isso é uma teoria. É uma suposição. E, hipoteticamente, que eles, como Albert Einstein, teve uma teoria de relatividade geral, que o universo é eterno, e ele teve uma especulação. Mas em 4 anos, Albert Einstein comprovou. Até os dias de hoje, nenhum desses físicos, ou astrofísicos, comprovaram suas especulações. São só especulações. De onde veio esta partícula subatômica menos de um próton que pesa 11 quilos? Sabemos que, baseado em fato, que matéria física não pode surgir do nada. Se existisse uma época quando nada existiu, o que existiria agora? Judy? Nada. Mas você pode olhar ao redor e ver que temos muito mais do que nada. Só olha nesta sala aqui. Essa é muita matéria física. E nem se começa a falar. É muita coisa. Só uma folha de papel é muita coisa. Eles estão tentando descrever de onde veio tudo. Se esta partícula subatômica existisse, como eles falam, esta pequena bola teria que explicar a origem do nosso universo inteiro. Pense sobre o tamanho do nosso universo. Há milhões de estrelas em nossa galáxia. Há milhões de galáxias. Alguém acha cerca de 100 bilhões de galáxias. Cientistas estimam que levaria 20 bilhões de anos viajando na velocidade de luz para atravessar o universo. Uma partícula subatômica produziu tudo isso? É possível? Pergunta para os físicos. Próxima pergunta. Qual é a evidência científica que leva você a acreditar nisso? Ou vamos deixar eles responder, porque eles vão tentar. Ou eles não teriam aceitado o convite para o tribunal hoje. Vamos deixar eles convidar. Eu vou falar o próximo testemunho deles. Dr. Peter Coles. Uma revista chamada New Scientist, cientista nova, teve um artigo apresentado na capa. E o artigo se chama isso: What put the bang in the Big Bang? O que produziu a explosão na grande explosão? Dia 3 de março de 2007. Com Dr. Peter Coles. Bem-vindo ao nosso tribunal. Quem é Dr. Peter Coles? Quem é? Ele é um professor de astrofísica e acredita em evolução. Professor de astrofísica e acredita em evolução. Veja os credenciais dele. Professor de astrofísica na Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Essa é uma universidade do elite. Escreveu muitos livros, incluindo Do Cosmos para Caos. E o livro de ciência é usado em muitas escolas de cosmologia, desde que ele escreveu os livros sobre o assunto. Vamos falar com ele. Mas ninguém está apresentando o argumento, só ele. Então, Dr. Peter Coles fala para os ateus. Ele escreveu mais do que 100 artigos técnicos sobre a grande explosão, o Big Bang, em revistas como a Natureza, Astronomia e Geofísica.
Ele foi convidado a lecionar em Oxford, no seminário sobre astrofísica. Ele tem diploma de Cambridge, Universidade de Cambridge. Ele tem um doutorado da Universidade de Sussex. O cara é inteligente. Ele vai falar para o nosso tribunal hoje. Vamos perguntar, Dr. Cole, o que forçou você a acreditar no Big Bang? Qual evidência você tem? Ele diz, inflação. Colocou a força, a explosão no Big Bang. Página 36 da revista que fez a entrevista. Agora veja o que ele falou sobre inflação. E eu cito. Há pouca evidência direta que inflação realmente aconteceu. E nós ainda não sabemos o que teria ou causado se acontecesse. Obrigado pela honestidade. E ele continua. Portanto, qual confiança podemos ter que a inflação é realmente uma parte da história do universo? Ele disse que não há evidência e não podemos ter confiança que o Big Bang nem aconteceu. Eles não têm prova nenhuma que o Big Bang aconteceu. Zero. E por que nossos professores no ensino médio, no ginásio, na faculdade estão falando que o Big Bang explodiu quando o cara que escreveu a apostila diz, não temos evidência nenhuma? Chocante, né? Muito obrigado por participar no tribunal hoje. Ele continuou. Desculpe. Eu vou ficar quieto, o senhor fala. Dr. Guth quer continuar. Ele continuou. Não, desculpe, Dr. Coles vai continuar, mas ele quer comentar sobre Dr. Guth. Ele diz, Alan Guth não pode provar que esta inflação realmente aconteceu e ele não pode sugerir uma razão física que convença que poderia ter acontecido. Dentro de poucos anos, inflação tornou-se uma parte indispensável da teoria cosmológica. Ele está falando ainda. O único problema foi que não há nenhuma evidência que inflação aconteceu. Fecha a citação dele. Ele não tem evidência nenhuma. Os astrofísicos, os melhores do mundo, estão dizendo nós não temos provas. É nossa especulação. É nossa opinião, nosso ponto de vista. Ele continuou. É o Dr. Cole falando. Nós não sabemos com certeza se a inflação aconteceu e nós estamos longe de ser capazes de identificar a inflação. De certa forma, ainda nós estamos confusos sobre como o universo começou. Mas talvez agora estejamos confusos no nível mais alto e por razões melhores. Sabe, Dr. Coles, muito obrigado. Eu sei que não apresentou evidência nenhuma, mas eu estou grato que o senhor admita que o universo não é eterno, mas houve um começo. Valeu. Porque eu também acredito que houve um começo. E eu sei exatamente como começou. Não só que a Bíblia afirma isso no primeiro versículo 1, mas eu vou comprovar cientificamente para o senhor. Provavelmente depois do almoço. Luke Ferry ainda acha que é eterno, mesmo que esses caras dizem Luke Ferry não tem a menor ideia do que ele está falando, e ele era o ministro de educação da França, ensinando meus filhos sobre cosmologia. Ele admitiu que não tem nenhuma ideia ou evidência do que aconteceu ao Big Bang, mas há evidência contra o Big Bang. Não é uma causa material. Os astrofísicos estudaram a matéria e energia física tanto que sabem que tinha que ser uma causa, mas matéria não vem do nada e a causa não foi uma matéria física. Então a pergunta ainda está em pé. O que causou o universo? O que é uma causa que existia antes do universo físico? No princípio, Deus
criou os céus e a terra. Deus é o Todo-Poderoso, capaz de fazer e ser a causa, pois é maior do que o universo. E Deus é eterno, Ele estava aqui antes da matéria física. A única razão lógica da existência do universo é a primeira causa, Deus. A lei de causa e efeito somente aplica-se à matéria física. A primeira causa não pode ser matéria física. Agora, eu acabei de fazer uma série de afirmações sobre a matéria física foi causada por Deus. Eu fiz uma afirmação, mas eu não comprovei ainda. Nós vamos fazer depois do almoço.